Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui responder essa questão aqui de quinta rápido, que eu tenho que conseguir responder ela. Bem, aqui são questões do que concursos. Bem aqui, né? Site. Vamos lá. Então, nós temos bem aqui afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica também pode ser chamada de eletroafinidade. As duas propriedades é a mesma, afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Pelo próprio nome já diz afim, né? Geralmente no passado os 15 falavam, ó, fulana, Beltrano está afim de você. Tinha muito disso entre os jovens, entre os grupos jovens. Ó, fulano, ciclano está querendo você. Então, só pela esse primeiro nome, nós entendemos que a afinidade eletrônica serão espécies químicas que irão gostar de elétrons. Quimicamente falando, espécies químicas que irão se afeiçoar por elétrons, né? Então vamos lá para a definição. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Essa energia também pode ser representada por eletronvolts, quando se trata de átomos, ou por mol, quando for uma quantidade imensa de átomos. A afinidade eletrônica é a quantidade de energia requerida para tirar um elétron da camada de valência de um átomo em seu estado eletrônico fundamental e no estado gasoso. Bem, pessoal, pela nossa definição, afinidade eletrônica vai ser a capacidade de adicionar. Então, aqui é falso. De adicionar um átomo. Então, essa primeira item bem aqui é falso. Se é falso, nós já eliminamos a A e a B. Vamos lá. Energia de ionização. Energia de ionização é a capacidade, ou melhor, é a energia liberada para arrancar um elétron de um átomo isolado no seu estado gasoso ou no seu estado gasoso, viu? E é interessante notar porque tem que ser no estado gasoso. Sempre essas propriedades periódicas, a maioria é no estado gasoso. Não pode ser no estado fundamental, porque substâncias sólidas elas podem estar no seu estado fundamental molecular. Então não iria se enquadrar na regra que é no estado gasoso. E por que, professor, tem que ser também no estado gasoso? Porque o estado gasoso é o estado de mais facilidade de trabalhos químicos.
em termos de arrancar elétrons e átomos. É o estado com maior liberdade. Quando se tem um estado sólido, a quantidade de interações químicas que tem nos estados sólidos impede você ter uma análise profunda das substâncias. Já o estado gasoso isolado, não. Você já tem uma análise mais profunda. E continuando aqui. Assim como a eletroafinidade, quando for para um átomo, a energia de ionização é em eletronvolts, e quando for em mais de um átomo, é kJ/mol. Pela nossa definição, vamos lá, continuar a questão. A energia de ionização é definida como a variação de energia que ocorre quando um elétron é adicionado. Não, pelo que nós acabamos de ler, é quando um elétron é retirado. Então, aqui também é falso. Duas falsas. E a nossa resposta é a alternativa C. Mas vamos lá, só para continuar. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo possui de atrair os elétrons envolvidos em uma ligação química. Os valores de eletronegatividade são baseados em outras propriedades dos átomos, inclusive a energia de ionização. Portanto, elementos com baixa energia de ionização exibirão baixa eletronegatividade. Bem, a eletronegatividade, como ela vai ser uma propriedade que ela vai puxar os pares de elétrons, ela vai puxar os pares de elétrons em uma ligação química, logo ela vai depender da eletroafinidade, né? Então nós temos bem aqui, ó. Temos aqui a eletronegatividade. A eletronegatividade. Essa eletronegatividade, só para testar aqui a escrita, né? Ela vai depender da afinidade eletrônica, e da energia de ionização. Por quê? Porque pensamos aqui comigo. Energia de ionização. Vou até escrever aqui em outra linha.
continuar aqui esses desenhos rupestres. Para o átomo que vai, vamos imaginar bem que dois átomos. Lembrando aqui, vamos pensar no carbono e no oxigênio. Aí bota aqui. Bom. A eletronegatividade vai se preocupar com os elétrons. Ponto. A eletronegatividade vai se preocupar com os elétrons que o carbono irá perder para o oxigênio, assim como a eletronegatividade vai se preocupar com os elétrons que o oxigênio ganha do carbono. Por isso que lá no texto ele vai dizer que a eletronegatividade vai determinar para o elétron que doa, a eletronegatividade depende da energia de ionização. Para o elétron que doa, ele vai depender da energia de ionização. Para o elétron que recebe, ele vai depender da eletroafinidade ou afinidade eletrônica, né? Como está na questão, afinidade eletrônica. Aqui é o mesmo nome, eletroafinidade é afinidade eletrônica. Dentre outras propriedades que a eletronegatividade vai estar analisando. Outras propriedades dos elementos químicos, né? Bom, a eletronegatividade, então, ela vai ser composta dessas duas situações. Da eletroafinidade do átomo para o átomo que recebe e da energia de ionização para o átomo que vai doar os pares de elétrons. Isso vai ser bastante importante em alguns outros conteúdos mais complexos da química. Então, desta forma, nós temos que o item 3 é verdadeiro. E é verdadeiro. Por último, nós vamos lá. Tá. Bem aqui. O raio atômico representa a medida entre o núcleo e a camada de valência do átomo. De boa. O raio atômico representa a medida entre o núcleo e a camada de valência do átomo. De boa. Os raios atômicos diminuem em uma mesma família da tabela periódica
e a diminuição é bastante pronunciada para os metais alcalinos. Ele é inversamente proporcional à eletronegatividade, porque quanto menor for a força que o núcleo atrai à eletrosfera, maior o raio. Quanto maior a força, maior o raio. O raio atômico representa a medida entre o núcleo e a camada de valência. Interessante. Do átomo. Os raios atômicos diminuem em uma mesma família da tabela periódica Bem, essa parte bem aqui, em que o raio atômico diminui na mesma família, vamos ver aqui num espaço extra. Que nós vamos fazer uma tabela periódica, né? Meia grosseira, mas é aqui a tabela periódica. Bem, nessa tabela bem aqui, os elementos são desta forma. Ou seja, na mesma família, o raio atômico está aumentando. Na mesma família, o raio atômico está aumentando. E para os grupos, vamos lá, da direita para a esquerda. Eu fiz. Tem que ficar aqui bacaninha. Ponto, vamos lá. Opíssimo. Tá mais ou menos aqui. Beleza, foi. No grupo, o raio diminui da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, o raio diminui. Em outras palavras, os metais geralmente os metais eles vão possuir raios grandes, diferentemente dos ametais. Os ametais não, eles vão possuir raios pequenos. Metais e ametais. Então, por que esses metais eles possuem um raio grande, eles vão ter uma deficiência em segurar pares eletrônicos. Em outras palavras, eles vão ter uma baixa eletronegatividade. Os metais têm baixa eletronegatividade. Os metais têm baixa eletronegatividade. Os metais eles têm baixa eletronegatividade. A eletronegatividade cresce dessa forma. E os metais têm uma baixa eletronegatividade.
Vou fazer assim então. De cima para baixo os raios crescem, da direita para a esquerda os raios crescem. Diferentemente da eletronegatividade. Aqui é o raio atômico, que são os raios atômicos. E bem aqui não, é a eletronegatividade. 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 Então essa questão bem aqui, ó, que ele vai, os raios atômicos diminuem em uma mesma família, não necessariamente, porque na mesma família, se nós pegarmos de cima para baixo, o raio atômico vai estar aumentando. E o outro detalhe bem aqui, os raios atômicos diminuem, é bastante, mesmo na família da tabela periódica, e a diminuição é bastante pronunciada para os metais alcalinos. Os metais alcalinos são esses primeiros elementos aqui da tabela periódica. A tabela periódica é dividida aqui, ó, em família 1A e família 2A. E vai família 3A, família 4A, família 5A, família 6A. Proporcionalmente as minhas letras não estão com desenho, mas aqui são as outras famílias da tabela periódica. Só fazer aqui esse detalhe. Pronto, vamos lá, agora vamos lá botar para agilizar. Ixi, botei não, mas vai dar certo. Então, tá aqui, tá aqui. Com o tempo eu vou melhorando aqui essa parte. 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Também a tabela PL foi chamada por grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sendo 18 dos gases nobres. Também chamado família 8A. Gases nobres, também chamada família 8A. Ou grupo 18. 8A ou grupo 18. E a família dos metais alcalinos, essa família 1A bem aqui, a qual ele se refere. Ele é inversamente proporcional à eletronegatividade, porque quanto menor for a força que o núcleo
que o núcleo atrai a eletrosfera, maior é o raio. Ó, quanto maior, aí é o contrário. E isso daqui é totalmente ao contrário. Ele é inversamente proporcional à eletronegatividade. Isso é verdade. Agora a explicação, ó, porque quanto menor for a força que o núcleo atrai a eletrosfera, maior o raio. Na verdade, quanto maior o raio, menor é a força que o átomo tem sobre a eletrosfera. Quanto maior é o raio, menor é a força que o núcleo atrai à eletrosfera. O que eu estou querendo dizer é isso. Se nós pegarmos dois átomos, bem aqui, um átomo X e um átomo Y. Esse átomo, em vermelho, ele vai ter uma eletronegatividade assim, ó. Então, a força de atração do núcleo atômico será pequena para puxar esse elétron aqui. A força de atração do núcleo será bem pequena. Enquanto se esse átomo tiver uma eletrosfera pequena, o núcleo atômico vai ter uma grande força de atração pelo elétron. O núcleo vai ter uma grande força para poder atrair esse elétron. É isso que acontece. Quanto maior for o raio atômico, menor a força de atração. Essas forças aqui, elas são pela equação do ensino médio, depende da força de Coulomb. Da física nós tínhamos isso, né? Força é constante vezes duas cargas dividido pela distância. Para a química nós podemos ver essa mesma fórmula desse jeito. Z, que é carga do núcleo atômico, vezes o E de elétron, dividido pela distância dos dois. É assim que se determina a força do raio atômico, no qual podemos ver com mais especificidade na dedução da constante de Planck. Desculpe, na dedução da constante de Rydberg, que está também nesse canal. Então, pessoal, só para finalizar aqui a questão, concatenando a nossa resposta aqui na letra C. Obrigado por tudo.